E foi um desafio montar também essa apresentação hoje, porque nós estamos iniciando, né, com uma linha de pesquisa voltada para a biorremediação, certo? Então, no meu doutorado, eu fiz, inclusive alguns de vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, né, a apresentação que eu fiz. Eu não trabalhava com essa parte de biorremediação, eu trabalhava com mecanismos moleculares associados à hipertrofia cardíaca. E isso aqui é um novo desafio que eu estou gostando bastante, né? Acho que é muito relevante para a nossa região, principalmente a região amazônica, que fala, né, e trata sobre a diversidade microbiana que nós temos aqui, né, e seu potencial para uso em descontaminação ambiental. Então eu trouxe para vocês, na verdade, um projeto, né, que é um grande projeto temático que a gente tem desenvolvido no grupo de pesquisas Proteoma e Bioprospecção do Amazonas, tá certo? Nesse grupo de pesquisa, eu não sou a líder, sou uma colaboradora. O líder é o professor Dr. Edmar Vaz de Andrade, ele até inclusive, né, pediu desculpas de não poder ter comparecido hoje, que ele tinha sido convocado para uma banca, mas ele, né, por favor, Isabel, apresente o que nós temos exatamente desenvolvido, né, e traga também novas ideias e novas contribuições do grupo. Então, sou composto, né? Nosso grupo, para vocês verem, é bem pequeno, né? Sou eu, o Dr. Júlio, ele defendeu recentemente, o Genilton, que eu trouxe aqui também, né? Fui co-orientadora dele no mestrado, o Jefferson e a Carol, que ela terminou agora a graduação e está fazendo mestrado nessa área, certo? E o grupo começou a se interessar por um tema que é bastante recorrente hoje, que são exatamente esses acidentes que acontecem, né, por exemplo, o tempo todo associados com derramamentos de óleo e petróleo, tá certo? Então aqui eu trouxe um gráfico, né, um cenário mundial desde a década de 1970 até 2016, isso aqui é exatamente dessa federação, né, International Tanker, que eles fazem uma coleta de dados dos derramamentos de petróleo que ocorrem durante a distribuição dos anos. E na década de 70, se vocês observarem, foi onde teve maior quantidade de óleo despejado nos oceanos, por conta que não existiam legislações e também nem políticas que pudessem estar combatendo e multando essas empresas por esses crimes ambientais, né? A partir desse cenário drástico, né, políticas e medidas foram tomadas, né, a nível mundial para tentar exatamente sanar esse problema. Infelizmente não teve como sanar, vocês vão observando que ela vem diminuindo com o passar do tempo, mas ela sempre está acontecendo, certo? E esses derramamentos de petróleo, quando a gente observa, geralmente eles são ocasionados no procedimento seja de descarga, seja de, né, por exemplo, você está fazendo descarga e também coletando, né, transportando isso, e grande parte é quando essas embarcações estão exatamente em andamento, né? E essas colisões que acontecem, né, por exemplo, em andamento, respondem por grande parte, mais de 50%, da causa, né, das causas de derramamento de óleo. Também nós temos os encalhamentos que também podem estar contribuindo para isso, certo? Então, existe aí diversas causas levando a isso, só que no nosso panorama, quando você começa a buscar como é que está a região amazônica, né, como é que é o panorama local, então você vê, né, que a gente tem o instituto, né, que é o IPAAN, que ele sempre está fazendo esse levantamento, mas você não tem acesso fácil a essas informações. Se eu fui buscar um gráfico daquele de distribuição de derramamento de óleo aqui na região amazônica, você não encontra, né? E pesquisando, né, brevemente notícias na região, a gente vê que são recorrentes esses acidentes. Inclusive, né, eu trouxe aqui para encher, né, exatamente vocês, né, de esperança, que a gente está olhando sim para os trabalhos dos colegas, né, quando teve um derramamento exatamente em 2013 no porto de São Raimundo, né, 15 mil litros de óleo impermeabilizante vazaram, né, perto desse porto, afetando toda aquela região. E, né, o grupo aqui da VAL exatamente foi fazer uma avaliação de como que esse óleo pode estar impactando principalmente populações de peixe, né, que foi exatamente o trabalho aqui, né, de Salgasco Henrique em 2014. Eu não consegui ver o trabalho como um todo, mas eu vi, de modo geral, foram feitas a avaliação de vários parâmetros, né, e vocês detectaram, inclusive, que tinham um efeito muito negativo os compostos, né, aromáticos, que eu já vou discutir um pouquinho. E isso está impactando a comunidade como um todo. Em 2013, você já estava chamando atenção para isso, mas, infelizmente,
isso continua acontecendo o tempo todo. Então, quando você olha aqui, mais recentemente, em 2017, Nova Olinda do Norte, né, um município aqui de 126 quilômetros de Manaus, teve um acidente após um temporal numa usina da Eletrobras que teve como consequência um vazamento de 12 mil litros de óleo para essas águas que estavam circundando, né, essa usina. Então, mais uma vez, um impacto ambiental super, né, drástico. Tarumançu, né, 2018, então teve um vazamento, não se sabe qual foi a causa, né, denúncias anônimas levaram exatamente os pesquisadores do IPAAM a fazer exatamente sobrevoar essa região da Marina Tauá e detectaram que uma quantidade de óleo, diesel, tinha sido jogada ali, mas não conseguiram estimar o quanto que tinha sido despejado e eles acreditam que esse óleo foi sendo evaporado, por se tratar de uma fração volátil. Certo? 2018, na margem esquerda do Rio Negro, um rebocador da empresa, né, JF Oliveira, afundou e provocou o vazamento de 1.800 litros de óleo. Isso aqui afetou muito a comunidade do Catalão, que inclusive pescadores ficaram exatamente super prejudicados, porque todo o sustento deles, né, foi o dinheiro. E o pior, quando eu estava lendo essa notícia, foi triste, que a empresa simplesmente só devolveu para eles R$160. Né? De todo o prejuízo que eles tiveram com seus pescados, a empresa, né, digamos, o ressarcimento da empresa foi em R$160. Olha só. Todo o material deles, as redes, né, os peixes, morreu tudinho e ficou por isso mesmo. R$160 resolveu o problema. Né? E, finalmente, aqui, recente, né, esse ano, 31 de março de 2019, esse foi super drástico por exatamente uma tentativa frustrada de furto de uma carreta que transportava uma emulsão asfáltica. 24 mil litros foram jogados na rua, né, perto aqui do bairro Santo Antônio, do Porto do São Raimundo. Isso depois foi entrando pela rede de esgoto e foi desaguar exatamente no Rio Negro. Né? Então aqui, isso, né, se eu mostro as imagens para vocês, isso aqui é uma das imagens, o rio praticamente, que é espelhado, ele ficou todo turvo com essa emulsão asfáltica, porque foram 24 mil litros jogados aí no rio. Então, o que a gente está vendo é que recorrentemente esses acidentes estão acontecendo e parece que as políticas públicas não estão muito voltadas para fiscalizar isso com mais intensidade e multar, na verdade, né? Procurar exatamente essa parte de tentar combater isso mais eficientemente, tá certo? Então, isso são as notícias que a gente consegue ter acesso. Imagine as notícias que a gente não tem exatamente acesso, né? E qual é a nossa problemática, né? A gente está vendo que, decorrente desse cenário atual e também do desenvolvimento, né, do eixo Coari-Manaus, Coari é onde tem exatamente aqui a produção de óleo, petróleo, gás natural, a gente acredita que a região amazônica, né, ela é a segunda maior produtora terrestre de petróleo do Brasil, certo? Com a várzea dos rios Urucu e Amazonas. E essa rota de transporte do petróleo Coari-Manaus tende a crescer ainda mais nesses mecanismos de transporte. Certo? Então, a tendência é que, com o desenvolvimento, isso aqui comece a ser uma rota de transporte intenso. E nesses transportes, como a gente está vendo, se não tivermos políticas públicas, a tendência é que esses vazamentos sejam mais recorrentes. Certo? Então, a gente resolveu olhar com mais cuidado como que a gente poderia estar contribuindo, né, no combate ou até mesmo em outras alternativas de tentar encontrar meios para poder evitar, pelo menos, um efeito tão drástico do petróleo. Né? Então fomos olhar para o petróleo como uma substância com composto químico e a gente foi ver que o petróleo pós-refino ele tem várias frações, sendo que 35% dessa fração corresponde ao diesel, que é utilizado em vários motores, certo? Depois nós temos aqui em torno de 20% que é a gasolina, e aí depois nós temos outros compostos não energéticos, né, que são esses que vão para emulsão asfáltica, né? Nós temos óleo combustível, gás liquefeito de petróleo e outros energéticos que são utilizados na indústria de modo geral. E quimicamente, nós vemos que a prevalência de substâncias químicas, elas são dessa classe dos BTECs, né, que são benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos. Mas também nós temos outros compostos químicos, como hidrocarbonetos policíclicos aromáticos,
compostos orgânicos voláteis e hidrocarbonetos totais do petróleo. O que eu chamo a atenção de vocês aqui é que, apesar de a gente ter uma prevalência desses BTECs, a gente observa que esses hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, eles são os mais tóxicos. Então a gente está tentando ver como que a gente poderia, de alguma maneira, degradar, quebrar essas moléculas, diminuindo a sua toxicidade no ambiente, tá certo? Pode perguntar, gente, tá? Se vocês já quiserem perguntando, não tem problema não. E a gente se interessou pela maior fração do petróleo pós-refino, que é o diesel, que é o que mais se utiliza comercialmente. E a gente foi olhar também para a composição química desses hidrocarbonetos e a gente viu que 75% dessa composição são dos alifáticos saturados, seguidos por monoaromáticos, uma pequena fração que corresponde a 7% de policíclicos aromáticos e, finalmente, os alifáticos insaturados. Aqui, na verdade, é 0,4%, tá? Ficou zero como se não tivesse nada, mas é um pouquinho, sim, tem os alifáticos insaturados, tá certo? E como que a gente faz para descontaminar um ambiente quando tem exatamente essa contaminação por diesel e o petróleo e seus derivados, né? Hoje em dia, isso aqui foi um trabalho de 2010 de Almeida, que eles fizeram um levantamento de custo de tratamento, só que foi voltado para solo, não para água, tá certo? De quanto que seria gasto, né, em dólares para você fazer exatamente a remediação. Então, os processos de incineração são os que têm os valores mais variados, eles vão aí de torno de $820 até 2.460, até mais, né, superior, seguido de aterro, só que às vezes esse aterro não é suficiente para remediar, ele pode ainda ficar persistente no ambiente, a lavagem e, finalmente, a biorremediação in situ. Então, como a gente está num laboratório, né, voltado para a biotecnologia e querendo estudar o potencial biotecnológico das nossas bactérias, da nossa microbiota no ambiente, a gente resolveu apostar num tratamento que pudesse ser mais barato, que é através da biorremediação, e ver se de repente a gente consegue trazer algo, né, de grande impacto, né, para o nosso ambiente. Tá? E o que é a biorremediação? A biorremediação é um processo de você estar degradando esses compostos utilizando bactérias, tá certo? Ou fungos, tá? Algas, plantas. E aqui, como a gente está voltado exatamente para o estudo de bactérias, eu coloquei basicamente o seguinte: existem micro-organismos que têm a capacidade de utilizar hidrocarbonetos como fonte de carbono. A gente usa glicose, né, e outros compostos, mas existem bactérias que elas vão pegar esses hidrocarbonetos e ser fonte preferencial de carbono. E o que elas fazem? Elas pegam esses hidrocarbonetos, metabolizam, né, no processo exatamente de metabolismo, catabolismo normal, e converte isso em gases inócuos e água, que é o gás carbônico e a água, tá certo? Liberando gás carbônico e água e retirando esses hidrocarbonetos poluentes do ambiente, a gente poderia estar fazendo aí um tratamento de remediação bem, né, eficaz na nossa área. Mas a gente precisa estudar. E essa ideia do grupo surgiu, não foi nossa, na verdade, o que precedeu esses estudos foi exatamente o grupo do professor José Aldair, da UFAM. Ele começou a estudar biorremediação em ambientes aquáticos e algumas alunas dele de doutorado, como a doutora Ieda e a doutora Solange, elas começaram a isolar micro-organismos que ficam localizados na folha e exatamente aqui na raiz, né, no caule e raiz desse aguapé que fica nos nossos igarapés. E eles começaram a ver que ali existiam colônias de bactérias e também de fungos com capacidade de degradar diesel, né? E eles fizeram um trabalho de tanto de Ieda quanto de Solange, detectou, fez um screening bacteriano e de fungos que estavam exatamente nessa vertente, degradando esses hidrocarbonetos de petróleo, tá certo? E uma das avaliações que a doutora Ieda fez foi exatamente ver a classificação de bactérias que poderiam ser utilizadas para esses processos de biorremediação. Curiosamente, ela viu aqui que em torno de 16,7% das bactérias que estavam presentes naqueles aguapés degradando aquele diesel era exatamente relacionada à espécie ao gênero Acinetobacter.
E aí, a partir daqui, alguns trabalhos do nosso laboratório começaram a querer entender melhor quais eram as rotas metabólicas adotadas por essa bactéria para poder degradar, de repente, esse óleo e esse petróleo, né? Então, nós elencamos algumas justificativas, tá certo? Existem outras, várias, mas para a gente apresentar aqui, a gente viu que o cenário amazônico demonstra essa necessidade de atenção aos recorrentes derramamentos de óleo. Esses efeitos do derramamento de óleo no bioma são muito danosos, dada a sensibilidade a uma ampla gama de atividades antrópicas. No caso da região amazônica, a diminuição da diversidade da comunidade de plantas, que por sua vez diminui a atividade fotossintética nas áreas afetadas pela poluição do petróleo bruto, é relatada. Então, quando você tem aquele derramamento de petróleo, você perde muito da diversidade de plantas. A associação de estudos genômicos e proteônicos associados também com a investigação experimental são necessárias. E se a gente tiver uma melhor compreensão desses processos celulares e mecanismos utilizados na biodegradação, a gente pode estar propondo, de repente, produtos biotecnológicos voltados exatamente para essa biorremediação, né? E contribuindo aí com o nosso estado. Então, eu elenquei alguns objetivos, né? Um objetivo geral aqui seria compreender esses mecanismos metabólicos adotados por algumas bactérias isoladas de ambientes aquáticos que foram afetados, né, com o óleo diesel, e elucidar produtos com potencial para remediação. E os específicos eu coloquei praticamente os objetivos gerais de cada trabalho de doutorado e mestrado, porque são diversos, né? Não tem como a gente elencar tudo aqui. Mas basicamente a gente se interessou pela Acinetobacter juni, que ela foi caracterizada, a gente viu que ela pertencia aqui, essa nomenclatura está associada à cepa dela, que é a SB132, determinar por análise computacional os sistemas metabólicos e os complexos estruturais utilizados por a Acinetobacter juni na interação de micro-organismos e substratos, para entender essa biodegradação de hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, avaliar a taxa de biodegradação do diesel por essa bactéria e identificar possíveis rotas metabólicas envolvidas. E também a gente começou a observar uma coisa super curiosa, que quando a gente coletava esse consórcio, né, e começava a cultivar isso em laboratório, algumas das bactérias, a gente percebia o seguinte, que quando a gente começava a isolar, você começava a ter uma diminuição da degradação, a gente conseguia ver a taxa de eficiência de degradação. E a gente viu que, opa, de repente elas funcionam melhor quando estão em consórcio. Então, bora, além de avaliar sozinhas, vamos também avaliar o consórcio, né? Então a gente começou a ver agora consórcio, juntou diversos, né, micro-organismos, bactérias, e tentou, né, avaliar o potencial degradador desse consórcio bacteriano e também estudar as características morfológicas desse consórcio bacteriano, tá certo? Bom, eu vou começar falando um pouquinho dos trabalhos que foram desenvolvidos por Souza Neto, que é o Júlio, que ele começou exatamente estudando a Acinetobacter juni. E a Acinetobacter juni, ela foi isolada aqui nas proximidades do Porto de Manaus. Eu acho que todos vocês já foram lá e devem perceber que sempre existe um óleo residual ali, e ele coletou essas amostras das plantas, né, igual como fez a IEM, na verdade ele pegou isso do trabalho da Solange, desculpa, e ele começou a ver, exatamente estudar como é que seria a degradação dessa bactéria nesse ambiente, certo? Então ele começou com uma análise fenotípica, né, então não conhecemos a Acinetobacter juni, né, na nossa região, vamos estudar. Ele fez o crescimento em diferentes fontes, então ele cresceu em petróleo, cresceu em diesel e com extrato de levedura. E em todos esses crescimentos ele fez ensaios de grão para ver como que era a característica morfológica dessa bactéria. Então, essa Acinetobacter juni, SB132, ela é um cocobacilo gram-negativo, tá certo? E ela, na presença de petróleo e diesel e extrato de levedura, aqui a gente colocou exatamente uma ampliação, ele colocou uma ampliação, ele mostra que essa bactéria ela é capaz de formar uma cápsula. O que significa a formação dessa cápsula? Geralmente, a formação de cápsulas em bactérias está associada a fatores de virulência, tá? Então, e proteção também contra um ambiente extremo, certo? Então, ele observou isso daí, certo? E depois foi testar a sensibilidade
atividade de Acinetobacter juni contra antibióticos. Então ele fez aqui, né, utilizou aqueles discos, o antibiograma, para ver como é que era a sensibilidade dessa bactéria, e ele observou que praticamente todos os antibióticos ela se demonstrou sensível. Então isso indica, né, apesar dessa formação de cápsula, demonstra que ela pode ser uma bactéria que pode estar sendo utilizada em processos de biorremediação, tá certo? Porque ela não é, por exemplo, multiresistente, tá certo? E aqui ele destaca, né, que ela foi menos sensível à tetraciclina e mais sensível à cefazolina, tá bom? Bom, com isso, ele começou a fazer estudos de crescimento celular, para avaliar o comportamento dessa bactéria no laboratório, e ele fez aqui um crescimento durante 32, 35 dias, para mostrar exatamente como é que seria a curva de crescimento dessa bactéria. Então ele detectou que em torno mais ou menos de 4 dias, ela está ali na fase exponencial, e quando está em torno de 14 dias, ela está ali na fase já, né, quase entrando na fase de declínio, tá certo? E a gente queria avaliar se essa bactéria tinha características morfológicas, né, e também, né, capacidade de associá-la com mecanismos de biodegradação. Então ele viu que, no caso da Acinetobacter juni, quando ele fez alguns experimentos, não vou mostrar todos os experimentos dele, mas ele fez aqui uma comparação com uma cepa, que era uma TCC 8958, que é formadora de biofilme, certo? E fez também um experimento de formação de biofilme com a SB132. E com esse experimento, ele conseguiu exatamente avaliar que essa bactéria ela era capaz de formar biofilme. Apesar de vocês observarem aqui que a absorbância é maior para a TCC, ele discute no trabalho dele que a relação de biofilme com a OD é maior para essa linhagem SB132, que é da Acinetobacter juni, indicando uma maior formação de biofilme do que as células planctônicas, que foi essa aqui, a TCC 8958, né, que é comparado com a cepa controle, tá certo? Então, nesse experimento, que foi até um dos resultados dele do doutorado, ele mostra que essa bactéria é capaz de formar biofilme. Também ele demonstra por alguns ensaios preliminares que essa bactéria é capaz de produzir bioemulsificantes, tá certo? A gente queria ver se ela era capaz de produzir biosurfactantes, tá? No caso, ele não conseguiu detectar a presença de biosurfactantes, mas ele viu que também ela tinha capacidade de interação com compostos hidrofóbicos. No trabalho dele, ele fez uma avaliação com xileno, tolueno e o benzeno, né? Hexano, né? Exatamente. E qual a importância disso aqui, né? Quando você tem produção de bioemulsificantes, biosurfactantes e essa capacidade de interação com compostos hidrofóbicos, isso demonstra o potencial da bactéria em degradar aqueles hidrocarbonetos presentes no ambiente, certo? Bom, muito bem. Só que a gente não tinha o genoma dessa bactéria, né? Então, o que ele foi estudar? Quando ele foi fazer a extração do DNA genômico dessa bactéria, ele começou a ver uma coisa curiosa. Ele começou a ver um padrão de bandas que seguiam aqui o DNA genômico. E ele viu que existia a presença de plasmídios nessa bactéria. E a gente pode associar também essa atividade biodegradadora com a presença desses plasmídios, tá certo? Um dos indícios também, a gente não tirou isso do nada, foi quando a gente foi fazer uma análise com a Bacilo pumilus, né? O que aconteceu? A gente cultivava o Bacilo pumilus no laboratório, certo? Ele tinha capacidade de degradar e depois de um tempo ele parou, simplesmente, ele perdeu a capacidade de degradação. Então a gente começou a ver, nossa, será que existe também alguns genes presentes em plasmídios que podem explicar exatamente essa capacidade da bactéria degradar? Tanto que hoje no laboratório, né, a gente viu que, agora eu vou mostrar para vocês, o genoma da Acinetobacter já tem esse gene de degradação, mas provavelmente outras bactérias vão ter essa relação associada com a presença de plasmídios, né? E ele também está fazendo uma análise do plasmidoma da Acinetobacter juni, né? Então, isso vai um pouquinho mais para frente, tá? Ele teve um trabalho, pode perguntar. É o genoma do plasmídio. Isso, exatamente. Vai fazer uma análise exatamente dos genes do plasmídio também. Mas ele fez um genômico, né? E no genômico
genômico, que ele fez a anotação junto com o grupo da Tainá, né? Tem mais alguém, Genilton, que eu esqueci? Com a Tainá mesmo, né? Ele pegou, fizeram a anotação do genoma da Cinetobacter juni, né? Isso aqui é um trabalho super extenso, né? Eu estou só simplificando, mas basicamente o que eu queria chamar a atenção aqui? A Cinetobacter juni, ela tem uma maquinaria gênica que está associada exatamente com ácidos graxos, lipídios e isoprenoides e principalmente com o metabolismo dos compostos aromáticos. Então ela é uma super candidata para estar, de repente, degradando esses compostos aromáticos. E é isso que a gente está, né, em busca lá no laboratório. E com esse indício do genoma, veio o Genilton, né, e a gente começou, Genilton, vamos estudar como é que é o proteoma dessa bactéria, o metaboloma. Será que ela realmente, se a gente começar a cultivar essa bactéria em diesel, ela vai expressar esses genes, essas proteínas e, consequentemente, vai degradar? Então, o que o Genilton fez? Né? No mestrado dele, ele começou a crescer essas bactérias numa concentração de 1% de diesel, né? E fez duas análises. Primeiro, ele fez uma análise da célula, das proteínas intracelulares da célula bacteriana, mas ele também fez uma análise do sobrenadante. Tá? Qual era o objetivo? Na análise proteômica, a gente queria ver o conjunto de proteínas que estavam sendo expressos intracelularmente para ver o que poderia estar associado com essa rota de degradação de hidrocarbonetos. E no sobrenadante, a gente queria ver como que estava sendo a degradação desses hidrocarbonetos. Será que ele ia degradar mais aromático? Será que ele ia degradar mais hidrocarboneto? Então, essas análises aqui nós fizemos por cromatografia gasosa, né? Em parceria, inclusive, com o professor Hector da UEA. E esse aqui, a análise proteômica, a gente fez em parceria com o Aline lá de Campinas, tá certo? E o que o Genilton fez no seu trabalho, né? Baseado na curva de crescimento da Cinetobacter juni, ele coletou alguns pontos, mas o que ele escolheu para fazer a análise proteômica foi 14 dias, foi 4 dias. 4 dias, que foi exatamente quando ela está ali na fase de maior crescimento, né? Ele pegou, né, o que acontece? O nosso grande limitante hoje na espectrometria de massa é porque, como a gente tem uma análise anual, e geralmente quando a gente manda em solução e a presença do óleo prejudica muito a identificação por massas. Então a gente preferiu, né, conversando lá com os especialistas, eles falaram o seguinte, olha, é melhor você escorrer um gel de uma dimensão, certo? Corta as bandas e vamos avaliar o que está presente nessas bandas. Porque qual é o risco de vocês, mesmo tendo todo o cuidado e preparo das amostras, chegar com uma amostra em solução, o equipamento detectar algum fragmento, né, do óleo e isso acabar com o sinal das proteínas, né? Então, por isso que a gente foi para a análise de uma dimensão. E, muito bem, o Genilton fez isso, a gente teve aqui em torno de 19 frações do gel, a gente reportou isso, e ele foi avaliar quais eram as funções moleculares mais prevalentes nessa bactéria quando crescia em diesel. Então, a coisa que já chamou a atenção de cara nesse resultado, que é super bonito, né? Ele mostra que tem uma prevalência de oxirredutáseis. Então, está tendo processos de oxirredução. Então, quando você fala de degradação de hidrocarbonetos e você vai para a química, é isso que eles falam. Você tem exatamente processos de oxirredução acontecendo, né? Além de várias gamas de proteínas, né? Chaperonas, ligantes de DNA. E aí a gente foi estudar, né? A gente identificou em torno de 182 proteínas, né, voltadas para essa condição de degradação do óleo diesel. E nos processos biológicos, ele viu que se destacavam oxidação de alcanos, tá certo? E oxidação dos ácidos graxos. Então, tudo estava caminhando realmente para a degradação desses compostos, crescendo essa bactéria nessa única fonte de carbono. Não sei se eu deixei claro, mas quando a gente faz o cultivo da Cinetobacter juni, eles só colocam o meio mínimo, né, que tem alguns sais, e o diesel. Não tem outra fonte de carbono. E ela consegue crescer normalmente, né? Comendo diesel, teoricamente, né? Bom, quando a gente foi para a parte de análise por cromatografia gasosa, esse resultado foi também, eu acho muito lindo esse resultado dele, fantástico, por quê? O que é isso aqui? É exatamente uma análise, né, um cromatograma que mostra em vermelho
os alcanos presentes no diesel no controle abiótico durante 14 dias. Então você deixa aquela solução com meio mínimo e o diesel por 14 dias lá no shake e vai para a cromatografia avaliar o que tem ali de hidrocarboneto. Então ele viu que tinha, né, uma prevalência aqui dos hidrocarbonetos de 11 a 12 carbonos, né? Depois eu vou mostrar esse resultado para vocês, mas quando ele colocava a Acinetobacter juni para crescer, essa abundância ela já diminuía. Então esses picos em preto que vocês estão vendo aqui, foi exatamente o que foi consumido pela bactéria. Então demonstra que realmente a bactéria está degradando esses hidrocarbonetos e utilizando como fonte de carbono. Tá? Bom, quando a gente vai avaliar essa porcentagem de degradação, a gente mostra que, preferencialmente, ela utiliza esses hidrocarbonetos com 12 átomos de carbono. Tá? E depois, em torno aqui, né, fica meio que empatado, carbono 15 e carbono 18. Ele fez 3 experimentos nesse daqui, só que um experimento ficou meio, né, ele vai ter que repetir, né, então por isso que a gente não colocou o desvio padrão, mas basicamente ela está exatamente aqui degradando esses hidrocarbonetos de 12 carbonos. Ele também fez uma avaliação, né, da degradação desses alcanos também com a taxa de crescimento da bactéria. Então, o que esse gráfico mostra para a gente? Ele mostra que nos diferentes dias, em 1, 4 e 14 dias, a bactéria vai crescendo, mas em torno de 4 e 14 dias, a taxa de degradação de alcanos praticamente permanece igual. Tá? E o que a gente está sugerindo aí? Provavelmente, aqui em 14 dias, ela primeiro começa com uma fonte preferencial, que são os hidrocarbonetos saturados, ela vai consumindo isso daí, e depois ela começa a favorecer a rota dos aromáticos. Tanto que é isso que a gente vai tentar validar agora. Será que ela está degradando agora os aromáticos, né? Para a gente poder exatamente concluir isso daí. Muito bem. Depois que ele fez isso, ele foi para as análises proteômicas e ver conjunto de proteínas e enzimas que tinham sido expressas. E no trabalho dele ficou muito bonito, porque ele conseguiu exatamente fechar toda a rota metabólica de degradação de hidrocarbonetos. Então ele conseguiu identificar essas enzimas que estão aqui, né? A gente pegou a via do KEGG, pathway, né? Então ele identificou essa alcano-monoxigenase, alco-desidrogenase e aldeído-desidrogenase. E como conclusão do trabalho dele, a gente sugere, né, um modelo do metabolismo da Acinetobacter juni quando está crescendo em diesel. Né? Então, todas essas proteínas que vocês estão vendo aqui foram proteínas que ele identificou no proteoma dele. Tá? Então, ficou muito bonito porque o que está acontecendo? Me corrija se eu estiver falando coisa errada, viu? Mas basicamente o que acontece? Essas proteínas aqui, elas estão associadas com o quê? Captação dos hidrocarbonetos do meio. Ela capta esses hidrocarbonetos, certo? Coloca exatamente na presença aqui, né? Coloca no meio intracelular, e aí a alcano-monoxigenase começa a degradar isso para quê? Para acil-CoA. Essa acil-CoA pode entrar exatamente no ciclo da beta-oxidação, para exatamente gerar energia, né, acetil-CoA, que vai entrar aqui lá no ciclo do ácido cítrico, ou também no ciclo do glioxalato, para gerar energia para essa célula, ou essa acil-CoA pode também ser utilizada para a síntese de glicolipídios. Esses glicolipídios estão associados à produção dos bioemulsificantes. Tá? Então ele conseguiu ir mapeando com todas essas proteínas que a gente, digamos assim, identificou no proteoma, como é que estaria o metabolismo dessa bactéria exatamente na presença do diesel, tá? Com 1% aí de diesel, tudo bem? E finalmente, além, né, a gente tem várias perspectivas para esse trabalho do Genilton. Uma é a construção de um biosensor. Então, qual seria, por exemplo, o resultado para o ambiente? Como é que a gente poderia aproveitar isso para o ambiente, né? Então, uma das propostas do professor Edmar é construir, através dessas rotas metabólicas, um biosensor. De repente, funcionar algumas dessas enzimas, por exemplo, alcano-monoxigenase, se o ambiente ali está com muito petróleo ou diesel, né, presente, a gente põe essa bactéria e por processos exatamente de fluorescência, né, que ele vai utilizar o GFP com esse biosensor, ela começa a degradar e essa fluorescência vai ficando intensa. Então você consegue monitorar. A questão é que
vai querer comprar ideia, né? Nesses tempos hoje, mas vamos lá, né? Vamos ver como é que vai funcionar isso daí. E essa é exatamente a perspectiva do teu trabalho de doutorado, né, Genil? Muito bom. Depois disso, a gente tem o consórcio bacteriano. Então, além das pesquisas com a Acinetobacter juni, quando houve aquele derramamento de óleo em 2018, né, no porto do Ceasa, o professor Edmar falou assim, não, vamos, né, exatamente coletar, né, esses pontos, né, alguns pontos a gente selecionou aqui, o Jefferson escolheu 5 pontos nas proximidades do porto do Ceasa, para coletar, né, a água do Rio Negro e ver quais eram exatamente as bactérias que estavam ali presentes, né? Então, o que o Jefferson está fazendo, né? Ele está exatamente, no caso da Carolina, ele dividiu esse trabalho, né? Eles pegaram esses consórcios, começaram a fazer todas essas análises morfológicas, né? E identificaram algumas bactérias. Um dos consórcios de mais interesse do grupo identificou essas cepas, né? Mucorrhodéria, Bacillus cereus, né? E Moraxella. E ele está vendo que a taxa de degradação ela é um pouco maior nesse consórcio. E aí a Carol, no seu mestrado, está exatamente fazendo todos esses testes. Ela está fazendo o teste do antibiograma, ela está avaliando a atividade emulsificante desse consórcio, está avaliando a produção do biosurfactante, estudando, né, se existe exatamente uma aderência com esses compostos hidrofóbicos e também se existe toxicidade celular, que é o que a gente também se interessa bastante, porque a bactéria pode até degradar, mas se ela gerar, por exemplo, algum composto mais tóxico, aquilo ali não vai ser, né, viável para o nosso sistema. Tá? No caso do Jefferson, ele fez os ensaios preliminares com DCPIP, e o que significa isso aqui? É um agente colorimétrico que, à medida que o consórcio vai degradando aquele diesel, ele vai ficando mais claro. Tá? Então a gente tem aqui os nossos controles em triplicatas, então mostra que aqui não está tendo nenhuma degradação, mas à medida que você vai olhando o consórcio 1, 2, 3, 4 e 5, a gente vê que o consórcio A3 é o que teve maior taxa de degradação desse diesel. E nos experimentos do Jefferson, ele está fazendo uma, digamos assim, uma batelada realmente, literalmente de experimentos, avaliando todos esses parâmetros de degradação, toxicidade, solubilização do diesel, né, o antibiograma, emulsificação. Essa emulsificação aqui é em xileno, hexano e diesel para ver a aderência e hidrofobicidade também celular. E ele já tem alguns resultados preliminares que mostram que o consórcio A3 é o, digamos assim, o mais significante, né, dentre todos os consórcios que a gente está cultivando. Tá? E a partir dessa identificação aqui, ele vai começar a fazer também as análises morfológicas, ele já está fazendo essas análises morfológicas, quem sabe também estudar, fazer algumas análises em algumas, que também não dá para ser todas, né, mas eleger algumas candidatas para poder fazer ensaios genômicos e proteômicos e também avaliar essas rotas metabólicas, tá certo? Um dos testes que eles já fizeram aqui foi de toxicidade com a latuca sativa, né, que é a vulgo alface, né, e a Artemia salina, que ela é tipo um crustáceo. Então eles viram que, apesar de ela ter uma toxicidade com a alface, ela não apresentou tanta toxicidade com o crustáceo, correto? E o A4, ele não teve toxicidade. Porém, ele não tem outras características, por exemplo, como os emulsificantes, tá certo? E a hidrofobicidade celular. Então, de repente, a gente pode estudar e tentar fazer até mesmo combinações de consórcio no futuro para tentar pegar aí um produto biotecnológico favorável para todos nós, certo? E, finalmente, com etapas futuras e as nossas perspectivas, o que a gente espera, né? Vocês estão vendo que a gente está iniciando, né, o grupo, né, o trabalho, mas, basicamente, a gente espera identificar proteínas que participem na captação, degradação e resposta ao estresse causado por esses hidrocarbonetos, né? A gente tem o intuito de propor um sistema biosensor por biologia sintética para poder utilizar a Acinetobacter juni engenheirada e aplicar isso em estudos, né, de monitoramento ambiental, fazer essa caracterização metaproteômica do consórcio para tentar ver exatamente o que a gente pode extrair ainda mais desse consórcio, a nosso favor,
e identificar os biosurfactantes produzidos pelo consórcio para aplicação biotecnológica. Nesse ponto, tá, tem uma vertente que a gente super queria enveredar, porque existem biosurfactantes que estão associados, por exemplo, com até produção de medicamentos, né? Então, de repente, a gente vê se esses biosurfactantes, a gente pode estar desenvolvendo aí um produto voltado para a área medicinal e principalmente cosmético, né? Que está hoje em voga, né? Mas isso é um pouco mais lá para frente, né? Vamos lá, né? Então, aqui a gente colocou algumas fotos do grupo de pesquisa, né? Então, lá no laboratório de proteoma e bioprospecção, certo? Então aqui está o Júlio, que é o responsável pelas análises da Cinetobacter júnior, fez todo esse genoma. O Jefferson, que está associado exatamente com a parte do consórcio, junto com a Carol. Aqui o Genilton, né, presente, que está exatamente, fez essa caracterização metabolômica e também proteômica, tudo bem? E quem sabe aí novos agregados que se interessarem pela nossa causa, também estamos aí, certo? Então, meus agradecimentos, né, à nossa Universidade Federal do Amazonas, que propicia com que esses experimentos sejam realizados, o CNPq, que também, né, teve projetos aprovados juntos e que está financiando parte dessas pesquisas, e a CAPES e FAPEAM, que são as nossas principais financiadoras nas bolsas de mestrado e doutorado. E, gente, muito obrigada pela oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho, né? A gente está começando agora, mas um dia a gente chega lá, né? Para...